Boa tarde e noite na paz de Jesus. Eu queria que você abrisse aí, quantas Bíblias nós temos aqui hoje? Glória a Deus. Vamos abrir no livro de Tiago. Tiago é o irmão de Jesus. Ele foi, por muito tempo, o líder responsável pela igreja em Jerusalém, uma igreja eminentemente judia, composta de judeus. Tiago usa uma linguagem um pouco diferente do apóstolo Paulo, porque Tiago é mais concreto, mais judeu, dado as suas origens, suas raízes. Paulo já tinha uma mistura, eu diria assim, entre a escola judaica e a escola grega. Paulo era um estudioso da cultura grega, e Deus o preparou para expandir o evangelho pelo Império Romano. Quando você lê as cartas e os discursos de Paulo, ele cita os filósofos. Ele agora foi preparado por Deus para viver a igreja num ambiente helênico, num ambiente judaico, num ambiente, aliás, não judaico, um ambiente completamente diferente daquele que Tiago conhecia. Tiago é filho puro de judeu, vivendo no meio dos judeus, pregando a palavra aos judeus, convivendo com a comunidade de judeus. Toda a estrutura da comunidade judaica vem com Tiago. Então a leitura desse capítulo 5 de Tiago, pediria que vocês abrissem e acompanhassem comigo, trata um pouco desse pano de fundo, de um homem que via a vida do ponto de vista do judeu, inclusive a própria estrutura da igreja, da cidade, da sinagoga. Então, veja que interessante o que diz Tiago. Ele diz a partir do versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus. O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está falando agora a uma igreja perseguida, a uma igreja que estava causando um impacto no Império Romano, mas suscitando muita perseguição. E ele diz: tenham paciência. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele cria nisso. Já se passaram quase 2000 anos. E a volta do Senhor Jesus Cristo ainda continua iminente, pode ser a qualquer momento. Tiago esperava naqueles dias, com a mesma esperança, a mesma fé que nós temos. Claro que ele não previa que Deus haveria de completar a sua igreja através daqueles que iriam ser salvos mundo afora. E Jesus está fazendo isso. E os sinais da sua vinda são cada vez mais claros. O mundo está sendo preparado para a manifestação do anticristo, para uma paz falsa e o momento de grande julgamento. Mas antes disso, Jesus virá para a sua igreja. Verso 9 ele diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Talvez aqui uma regra da boa convivência. Não fiquem amargurados, brigando uns com os outros, falando mal uns dos outros, se queixando uns dos outros. Não assuma o papel de juiz, porque o juiz está para chegar. E esse sim é capaz de conhecer as intenções do coração humano. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis aqui temos por felizes os que perseveraram firmes.
tendo ouvido da paciência ou da perseverança de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. A impressão que eu tenho é que Tiago, antes de abrir o texto para falar sobre o alívio do sofrimento humano, ele diz: vocês precisam aprender a perseverar, como perseveraram os antigos profetas, que sofreram injúrias, que foram lançados nas cadeias, foram jogados em poços, fossas, foram jogados e algemados. Então ele diz: vocês precisam aprender a perseverança daqueles que sofreram o dano. Talvez Tiago, se tivesse condições e tivesse na mão o livro de Hebreus, ele abriria lá no capítulo 12, no hall de testemunhas, quando o texto diz que uns foram cerrados ao meio, perderam suas vidas, homens e mulheres de oração, que clamavam todo o tempo por libertação, mas eles pagaram um preço de sangue, dando sua própria vida, para que a vida de Cristo pudesse chegar até nós. Pense nisso. Cristianismo não é só alívio das nossas dores, é aprender a suportá-las também. Por isso Tiago diz isso com muita clareza. Pense neles. Depois ele diz: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Nada de promessa, nada de juramento. Sim, sim, não, não. Jesus disse que passa disso é de procedência maligna. Agora preste atenção a partir do verso 13. Ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Vamos orar. Tem alguém sofrendo? Vamos orar, interceder, pedir alívio, ser solidário, pedir a intervenção daquele que é soberano sobre todas as coisas. E também ele diz: está alguém alegre? Faça o quê? Cante louvores, alegrem-se no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Celebrem. Verso 14, ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Que texto é esse? O que ele está dizendo aí? Texto às vezes pensado para fora do seu contexto e mal compreendido por muitos. Vamos lá. Está alguém entre vós doente? Seja qual for a doença, chame os presbíteros da igreja. Tiago tinha clara noção que em qualquer bairro judeu havia anciãos, pessoas experientes, que ficavam à porta da cidade julgando as causas, mas também eles visitavam os enfermos e oravam por eles. Mas ele diz da igreja, sim, da congregação, do ajuntamento, do povo de Deus, da eclesia. E estes devem orar sobre o doente. Unge o doente com óleo, em nome do Senhor. Aqui tem duas coisas interessantes, né? A primeira é que a oração aqui está sendo solicitada a uma liderança da igreja. E depois diz que deve usar óleo. Só para lembrar, em Lucas no capítulo 10, quando aquele judeu está à beira do caminho, totalmente ferido, abandonado ali, porque os ladrões e os salteadores bateram nele demais, o samaritano dá atenção a ele. E diz o texto no capítulo 10 de Lucas, verso 34, que aquele samaritano abaixa-se e passa nos ferimentos daquele homem judeu óleo e vinho.
Porque naquela época o óleo era o unguento, era aquela medicina ou aquele remédio abençoado passado sobre o ferimento em forma de unguento. Alguns misturavam com vinho, óleo e vinho, para a cura do ferimento. Naquela época não tinha gelol, sem querer fazer propaganda de gelol, que não sei se presta, mas para vocês entenderem, o contexto bíblico do óleo, não é que no óleo haja qualquer tipo de milagre. Aliás, nem sabemos se do ponto de vista médico e científico, o óleo tem de fato algum poder curador, mas pelo menos alivia e amolece as feridas. Então aqui o texto bíblico está usando a palavra óleo nesse mesmo sentido. Leva a pasta, leva o remédio, leva a pomada, não custa nada. Chame o médico, leve a receita, leve o remédio se precisar, mas não deixe de orar paralelamente em nome de Jesus. Muitas igrejas, muitos crentes em Cristo Jesus, e eu já cruzei com vários, estão longe da igreja, longe de Cristo, longe de Deus, decepcionados, porque foram a um culto, onde se profetizou a cura de alguém que precisava de um remédio também, e ao decretar a cura, que já estava pronto, que não tem problema, que está decretado, como se nós fôssemos o Deus Todo-Poderoso, as pessoas não foram curadas, a criança morreu, o câncer levou, a doença aconteceu, e os profetas foram para mais um espetáculo de curandeirismo, acusando as pessoas de não terem fé suficiente para serem curadas. Isso é charlatanismo evangélico. Nós não praticamos isso aqui. Nós compreendemos que a cura está nas mãos de Deus, não do homem de Deus ou da mulher de Deus. E nós entendemos também que Deus usou a medicina. Lucas era um médico, ele deveria ser um curandeiro, mas ele era médico, andava com o apóstolo Paulo, e num ferimento, primeiro o óleo, mais tarde o mercúrio, depois o mertiolato, não sei, qualquer coisa que ele usaria. Mas nós temos que compreender que nós não podemos nos aproximar de Deus apenas pelo milagre, mas também pela graça de suportar a dor, de suportar o ferimento, como fez o apóstolo Paulo, que tinha um problema nos seus olhos. Ele disse: olha, eu sei, vocês de Gálatas, da Galácia, seriam capazes de arrancar os próprios olhos para mudar, porém, a graça de Jesus sempre foi suficiente para mim. Chama os presbíteros, chama os mais velhos, chama os mais experientes. Esta igreja tem um número enorme de grupos pequenos, e tem recebido do presbitério e do pastorado dessa igreja uma delegação por imposição de mãos, para que a oração da cura aconteça em qualquer instância. E papai e mamãe, no âmbito do seu lar, não deixe de assumir o seu papel sacerdotal. Ore, ore. E o texto continua: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, ore em nome do Senhor. Usa o óleo e usa também a oração. Se você quer levar o seu óleo para orar por alguém, seja óleo de oliva, óleo de girassol, seja o que for, seja água, seja o que for, ninguém lhe proíbe de fazer isso. Só não acredite que isso ou este é o único remédio. Quem cura é Jesus. Então, é por aí. Vamos mais um pouquinho. O texto não para aí. Se fosse assim, o pastor teria que sair orando por todos os enfermos da IBC. Ia passar vários dias andando de casa em casa, porque todos nós temos nossas feridas, nossas dores e nossas doenças. Mas olha o que a Bíblia diz: a oração da fé salvará o enfermo,
Salvação aqui no sentido de devolver-lhe a integridade física. E o Senhor o levantará. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o mestre, não é o profeta, não é o líder, é o Senhor que o levanta. E se houver cometido pecados, porque algumas doenças vêm como fruto do erro humano, da desobediência. Você come mal, vai passar mal. Você bebe, vai pagar o preço. Você não dorme direito, não cuida do seu corpo e não descansa direito, e depois quer pedir de Deus um milagre, não faz sentido. É preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Seu corpo, meu corpo, nosso corpo, que entra pela boca, pode nos matar. Então vamos cuidar. Diz: a oração da fé salvará o enfermo, e este o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como aqueles que se afastam de Deus, da igreja de Deus, como aqueles que são amargurados porque têm bronca de pessoas, tem mágoa, não tem um coração perdoador, ele adoece, e adoece as pessoas ao redor. O semblante é triste, a depressão toma conta, ele está doente. Não adianta você clamar por um milagre. O milagre é abrir a boca e confessar os seus pecados. Abre a boca, tira para fora, diz o que está doendo. Deus ouve, e Ele pode te curar de verdade. Olha o que diz o verso 16: confessai, pois, os vossos pecados ao bispo. Vocês estão lendo a mesma Bíblia que eu estou lendo? Mostra para o teu vizinho aí. Olha aí. O que é que o texto diz? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não é o presbítero. A oração que pode curar o enfermo, a confissão que pode trazer cura, ela é feita na comunidade, pela comunidade, em nome de Jesus, uns aos outros. E aí diz: confessai, pois, os vossos pecados e orai, o quê? Uns pelos outros, para serdes o quê? Aqui não diz para serdes perdoados, não. Quem perdoa é o Senhor. Aqui diz: você tem que orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros. Foi daí que a igreja romana tirou essa história de que agora o bispo é que ora, o bispo é que unge, o bispo é que ouve a confissão do povo, e pronto. Se bem que a igreja romana até mudou isso já, mas era ridículo pensar que alguém teria que ir a um sacerdote para confessar os seus pecados, e depois de confessado, ter que pagar a penitência, e depois de pagar a penitência, tem que tomar a hóstia e receber Cristo dentro do seu corpo, como se ele estivesse dentro de um elemento chamado pão. O pão é símbolo, e o pecado a ser confessado na celebração da ceia é o pecado da mágoa, da discriminação, da intriga entre os irmãos. Então, está aqui, ó, confessa uns aos outros, ora uns pelos outros, e vocês serão curados. Está vendo? Você quer um milagre? O milagre é mais fácil, porque eu cometo erro, ofendo o irmão, fico iracundo, cheio de amargura no meu coração, e aí eu quero ir para um culto de libertação, dizer: oh Senhor, cura essa doença, eu estou me acabando aqui. A doença é psicossomática, espírito somática. Começa com o rancor que vai matando a alma, acabando com os ossos, enchendo o corpo de úlceras. E não adianta você ir para um lugar para pedir um milagre, porque antes desse milagre tem que acontecer a confissão, o milagre da confissão, e dá trabalho. Ninguém quer dar nome aos pecados. Confessam uns aos outros. E aí diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do presbítero, do justo. Quem é justo? É todo aquele que creu na justiça de Cristo em nosso favor. É todo aquele que, mesmo condenado, bandido, errado, creu na suficiência de Jesus. E o Pai abre a cela da cadeia e diz ao condenado, como eu era:
você está livre. Eu lhe declaro justo e santificado na minha presença. Aleluia. É bom, não é? Talvez você esteja nos visitando hoje à noite e você pode perguntar, você não vai perguntar, mas eu vou lhe dizer. Sabia que na Bíblia Paulo diz para as pessoas comuns da igreja: santos, santos, vocês são santos. Santa Maria, Santa Joana, Santa Pedrinha, Santa Heloísa. Não, Heloísa é mulher do pastor, essa tem que ser santa mesmo. Santa, aquela mulher que foi alcançada por Jesus, que há poucos dias aqui, encostado a essa propriedade, carregava seu carrinho, dopada o dia inteiro, seus filhos largados no meio da rua. O dia que ela entregou a vida a Jesus, ela mudou o seu jeito de ser, está mudando a família, mudando a sua casa. Santa mulher de Deus. Santa mulher, mas sabe como é que acontece esse processo? Não é a beatificação pastoral, nem do bispo. É porque a Bíblia diz o seguinte: Deus, ao olhar para você, poderia ter te condenado à morte eterna pelo pequeno ou minúsculo pecado que você tem cometido. Para ser infrator de trânsito não precisa passar por 10 sinais vermelhos, basta um, a multa chega. Para ser multado por excesso de velocidade, basta um radarzinho, não precisa ser 200, tem uns até que gostam, mas basta um, vira infrator bem rápido. Basta um pecado, ninguém escapa. A Bíblia diz: não há nenhum justo, nem sequer um. Mas sabe o que aconteceu? Deus, ao invés de olhar para você, de olhar para mim, Ele olhou para o seu filho. E Jesus Cristo, inocente que era, que não devia absolutamente nada, se entregou no seu lugar, no meu lugar. Ele, o santo, para que Deus pudesse olhar para você agora e dizer: você é santo, santo, e será santificado no processo pela ação do Espírito Santo de Deus. E aqui diz: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Aí no verso 17 ele fala de um camarada chamado Elias. Pense num camarada chato, errado, depressivo, que queria morrer, isolado, problema de autoestima. Pensa num indivíduo bipolar, tripolar, quadripolar, esquizofrênico, doido de pedra. Elias, grande profeta. Sabe o que a Bíblia diz? Elias era um homem semelhante a nós. Só para você entender. Sujeito aos mesmos o quê? Sentimentos. Ora a gente está bem, ora a gente está mal, ora a gente quer desistir, ora a gente pensa que não dá, pensa que não vai, e pede para morrer. Elias fez isso para Deus. Foi tão autêntico que ele disse: eu quero morrer, porque aquela Jezabel lá disse que vai me matar. Não acredito. O Senhor vai permitir um negócio desse? Eu prefiro a morte. Mas disse que ele é um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Sabe o que aconteceu? Ele orou para que não chovesse sobre a terra num determinado momento, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Como é que Deus ouve a oração de um cara tão torto desse jeito? Porque Deus não depende disso para nos chamar de amigos, filhos, amados. Deus não depende disso para nos declarar santos, justos. Deus sabe que nós não temos como fabricar, comprar, aperfeiçoar a nossa vida cristã. Tem que ser uma ação divina. Nós só temos que nos render e Ele vai nos levar. Então, ele diz assim, orou de novo, e o céu deu chuva. Aí ele diz assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, não é converter para aceitar Jesus de novo, não. A palavra conversão significa dar meia volta. Você ia num sentido, destruição, pecado, negação de Deus, vida sem Deus, humanista, pensando em si mesmo.
Aí você se converte, significa você dar meia volta e agora volta para o caminho de vida, de paz, o caminho de obediência a Deus. Isso é conversão. Então quando você pega um indivíduo que está querendo se distanciar de Deus, da igreja de Deus, do corpo de Cristo, e você consegue trazê-lo de volta, o que é que diz o texto? Aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Bom, né? Entenderam o texto? Chama os presbíteros, chama o líder, chama o experiente, chama aquele que tem maturidade para orar, impor as mãos, chama o pai, chama a mãe, impõe as mãos sobre os seus filhos, e a oração da fé salvará o doente. Vamos confessar os pecados uns aos outros, vamos orar uns pelos outros. Eu queria exercitar isso aqui agora com vocês, tá certo? Queria que você orasse por alguém aí. Talvez você se volte para alguém aí e ore por ele. Você não sabe o nome, pergunta o nome, pelo menos o nome. E você não vai dar tempo de revelar pecado, ou seja o que for, mas interceda pela vida dessa pessoa. Senhor, dá perseverança. Senhor, abençoa esse meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Você está aí ao lado do seu marido, ora por outra pessoa aí, seu filho, ora por outra pessoa. Você já deve estar orando com seu esposo, sua esposa todo dia. Ore por alguém, pode sair do lugar se precisar, ore por alguém, fique de pé se precisar. Momento de intercessão e de oração. Deus vai começar a obra de milagres agora, em nome de Jesus, porque o povo de Deus vai orar uns pelos outros, para a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Pega alguém aí, põe as mãos sobre essa pessoa e ore em nome de Jesus. Abençoa a vida dessa pessoa. Se houver alguma enfermidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Se houver pecado a ser confessado, que o constrangimento do Espírito leve esse irmão, essa irmã a abrir a boca agora e confessar diante do Senhor. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Alguma luta, alguma enfermidade, coloca diante do altar de Deus agora e diga: meu irmão, ore por mim, meu problema é esse, agora, agora. Em nome de Jesus. O nome de Jesus é sobre todo nome. O nome de Jesus é poderoso. Nome doce, sublime. Oração. Você que está na internet, ore, confessa, ore com alguém aí do seu lado. Se estiver sozinho, ora pelo seu condomínio, pelo seu bairro, pela sua cidade. Ore pelos seus amigos, parentes, irmãos. Ore, ore. Quando alguém orar por você, depois você ora por essa pessoa, tá bom? Inverte. Ore. Senhor, que a Tua glória se manifeste aqui nesse lugar, Jesus. Que a Tua cura passe agora, Senhor, através das mãos, dos lábios, das mentes que agora invocam o Teu nome, Jesus. Completa a Tua obra, Senhor, para testemunho da Tua glória, só isso. Não serão os homens, não serão as mulheres, não serão os pastores, não serão os presbíteros
que levarão a glória do que o Senhor está fazendo aqui agora nesse lugar, mas só o Teu Filho Jesus, Teu nome poderoso, Senhor. Liberta, Senhor. Age, Senhor. Destranca os ferrolhos, Jesus. Repreende as ações do Teu inimigo, Pai. Quebra a cadeia do vício. Tira de nós, Senhor, o desejo de nos entregarmos aos vícios. Tira de nós, Senhor, em nome de Jesus. Quebra isso, Senhor. Se há algo que vem do Teu inimigo para perturbar a vida do Teu povo, Senhor, até daquelas pessoas que ainda não Te conhecem, quebra, Senhor. Quebra, Senhor, essas cadeias do vício agora em nome de Jesus. A Tua igreja ora, todo e qualquer espírito maligno está repreendido aqui nesse lugar, pelo nome de Jesus, Senhor. Nome de Jesus. Sopra sobre nós o Teu sopro, Senhor. Completa a obra no coração de cada um. Faz o Teu povo crer e compreender que Jesus está à direita do Pai em majestade e tem sob os Seus pés, Senhor, todo nome, todo governo, todo principado, toda potestade. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, opera neste lugar e neste momento, Senhor. Opera, Senhor, até para aqueles que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão. Tu és Deus. Tu és Deus, Senhor. Glórias ao Teu nome. Glórias ao Teu nome, Jesus. Glórias ao Teu nome. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, aleluia, Jesus. Glórias ao Teu nome, glórias ao Teu nome, Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Quero sentir Teu poder, fogo que arde em meu coração. Preciso Te sentir, ó Pai, tocar na orla das Tuas vestes. Eu quero ser curado, sei que serei. Para a glória do Teu nome, Senhor. Em Tua presença, Tua presença, Tua presença. Louve ao Senhor. Tua presença. Louve ao Senhor que Ele é digno. Em Tua presença, Deus de vitória, Deus de toda glória. Presença, Tua presença, Tua presença. Sob Tua palavra, Senhor, e na Tua presença, Teu poder se manifesta aqui nesse lugar, Jesus. E nós celebramos a Tua vitória, Senhor. A cura, o consolo, a perseverança, o Teu amor entre nós, Jesus. Aleluias, aleluia, Senhor. Eu quero ouvir Tua voz
falando comigo o que preciso ouvir. Quero sentir teu poder, fogo que arde no coração. Preciso te sentir. Em tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, em tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, em tua presença. Tua presença, em tua presença, tua presença, tua presença. Louvado seja o teu nome, Senhor. Boa noite, igreja. Meu nome é Marina. Tenho 23 anos de idade. Sou estudante de pedagogia, professora de educação infantil no Colégio Querigma Júnior e membro há 12 anos da IBC. Em agosto de 2009, comecei a sentir dores na coluna e na cabeça. De maio para julho desse ano, de 2010, novos sintomas começaram a aparecer. Tonturas, náuseas, desequilíbrio, fraqueza e dormência na perna direita. Fui a um neurologista em agosto, quando já havia voltado a trabalhar e estudar. Ele me passou 3 exames, uma ressonância magnética da hipófise, uma da coluna cervical e uma eletroneuromiografia. Fiz os exames no dia 23 de agosto, uma segunda-feira. Nesse mesmo dia, começou uma crise enorme de dores. E me consultei com um ortopedista, porém, com os resultados dos exames em mãos, ele confirmou que meu caso era neurológico. Já vinha me colocando diante de Deus, pois dentro de mim tinha certeza que algo muito sério acontecia comigo. Pesquisei na internet sobre a doença que estava confirmada na ressonância da coluna cervical. Consegui me comunicar com uma jovem de Curitiba e conversei com ela falando sobre as minhas aflições. Sua resposta foi a de que eu deveria ser uma pessoa muito especial, porque morava na cidade de um dos melhores especialistas na doença.
Então me passou o nome do médico, com qual convênio atendia, onde era seu consultório e o telefone para contato. A minha mãe quis confirmar a especialização do médico e depois que ela confirmou, marcamos nossa primeira visita a ele. O Dr. Arnaldo fez um exame clínico primoroso e analisou com todo cuidado meus exames. No fim da consulta, passou mais 2 ressonâncias, uma do encéfalo e outra da coluna torácica, porque o exame clínico não correspondia com os exames de imagens. Quando saiu os novos resultados dos exames, ainda quis pesquisar, mas não entendia nada. Então, voltamos ao médico e, ainda dentro do carro, pedi à minha prima de 2º grau, a doutora Ivanise, que desse uma olhada nos exames. Vi seu semblante mudar. Ficou abatida e calada. Entrei mais uma vez no consultório do doutor, com meu pai, minha mãe e minha prima. Ele analisou rapidamente os exames e disse: Marina, você tem uma massa crescendo em sua medula e o tratamento é cirúrgico. Para mim, estava tudo bem. Eu tinha uma massa crescendo na minha medula e eu ia operar, ia ficar boa. E aí eu comecei a fazer perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz foi: isso vai me matar? Ele disse: não. E vai me aleijar? Aí ele: como assim? Eu vou ficar sem mexer minhas pernas, os meus braços? Ele disse: os braços nós vamos tentar impedir que chegue lá, mas as suas pernas provavelmente você vai ficar sem os movimentos. E aí eu perguntei: a minha profissão vou poder exercer? Porque para quem me conhece sabe que eu sou muito ativa. E a profissão de educação infantil você não fica parada, né? E ele disse: poder você pode, eu não sei se você vai aguentar por conta das dores. Fiz algumas perguntas mais e meu pai também. Porém, o médico deve ter se sentido pressionado. Virou para minha prima e perguntou: e agora, o que é que eu faço? Eu disse: eu preciso que o senhor me diga, porque se eu vou lutar contra alguma coisa, eu preciso saber com que armas eu vou lutar. E ele virou para mim e disse: Marina, você tem um tumor medular. A palavra pareceu ecoar na minha cabeça, mas por menos de 2 minutos chorei, e então senti o Espírito Santo me banhar com a paz que excede todo entendimento. O que era um deserto para muitos, tornou-se um manancial para mim, porque me deixou mais perto do meu Pai eterno. Minha pergunta agora foi: e aí, quando é que a gente vai operar? O médico ficou surpreso e virou, né? Olha, você fique tranquila, se quiser ouvir uma segunda opinião, vai, e eu estou aqui quando você precisar. Marcamos outro neurologista, e nessa mesma consulta, depois dele analisar muitos exames, ele virou secamente para mim e disse: você tem um tumor. Desse tipo de tumor que você tem 2. Um que a gente diferencia medula e tumor, e outro que a gente não sabe dizer o que é o quê. O seu é o que está tudo misturado. Eu disse: isso é ruim? Ele disse: é péssimo. Você vai sair da cirurgia paraplégica. Vi mais uma vez que nada dependia de mim. E em meu coração lembrava de minha conversão e de como pedi para que Deus me usasse para a salvação de muitos. Da minha boca, então, só deveriam sair palavras que glorificassem a Deus, independente do que acontecesse. Minha dúvida agora era com quem eu operaria, porque eu ouvia muitas opiniões diferentes. Mais uma vez me coloquei diante de Deus,
pois sabia que, independente da minha decisão, já estava tudo consumado. Eu queria e quero estar sempre no centro da vontade dele. E ele já tinha escolhido o melhor para mim, bastava eu estar inclinada para ouvir a voz dele. E foi isso que eu fiz. Pedi que me mostrasse como ter certeza do que ele queria. Cheguei para os meus pais e disse: na próxima consulta com o médico, vou entrar sozinha no consultório. Depois vocês entram. E eu conto que falei com o doutor. Isso foi motivo de aflição para minha mãe, né? Eu entrar sozinha, ela queria estar o tempo todo, mas eu disse a ela que precisava de um tempo com o médico, porque assim o Senhor tinha me dito. Quando eu estava no consultório, na sala com o doutor de novo, disse que precisava compartilhar com ele sobre como estava me sentindo e como via a situação. Disse então: olhe, não sou uma pessoa religiosa, mas creio nos planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu sei que quem colocou esse tumor em mim foi o próprio Deus. Então, eu acredito em milagres. Minha pergunta para o senhor é: se você acredita que Deus pode lhe usar para operar um milagre em mim? Ele olhou nos meus olhos e disse: eu acredito. Para mim já estava decidido, quem ia me operar era ele. E eu disse: eu só preciso fazer mais uma coisa com o senhor. Eu preciso orar aqui. E ele disse: vamos orar. Depois que nós oramos, entrou a caravana, né? Meu pai, minha mãe, minha doutora, que só ia todo mundo junto. E ele começou a explicar como seria a cirurgia e virou para os meus pais e disse: olha, eu preciso que vocês estejam conscientes porque ela vai sair pior do que ela entrou. Ela vai sair sem mexer as pernas e os braços por conta do choque medular. E ela vai sentir muitas dores por um longo período. A recuperação dela vai durar uns 6 meses. E eu, tudo bem. Eu tinha só que me colocar diante de Deus, né? E ele ainda falou sobre um aspirador ultrassônico, que era indispensável para a cirurgia. Ele disse que só tocava em mim com esse aspirador. E esse aspirador era muito caro e o plano de saúde não liberava. Ele só tinha visto liberar uma vez, né? Mas eu disse: tenha calma, a gente vai apelar para o dono do ouro e da prata, né? E a nossa oração agora era por esse material que o médico precisaria, que além desse aspirador ele precisaria de placas de titânio e parafusos, pinos. E a gente colocou diante do Senhor, e eu sabia que o Senhor não ia me dar a bênção pela metade, né? E numa sexta-feira eu passei a tarde com meu pai no prédio do plano de saúde, esperando a autorização do material. E em meio a orações e louvores, Deus me presenteou mais uma vez, me dando tudo que eu iria precisar para a cirurgia. Em minha última consulta, antes de operar, eu disse ao médico que fizesse o possível, porque o impossível, quem ia operar era Deus no centro cirúrgico. A minha cirurgia foi marcada para o dia 1º de novembro desse ano, né? E às 10 horas, no mesmo dia, eu fui hospitalizada. A cirurgia começou pontualmente às 2 horas da tarde, em uma incisão de aproximadamente 30 centímetros. O tumor ocupava 11 vértebras. E quando o médico olhou, não viu nenhum sinal da medula. Sua pergunta foi: como é que essa menina está andando? Ela não era nem para andar, nem para mexer os braços. Não posso fazer nada. Então, retirou um pedaço para a biópsia. E quando começou a aspirar o tumor, ele viu a medula. Sua afirmação no centro cirúrgico, e eu ouvi isso da boca da minha prima, doutora Ivanise,
ele não conhece a Deus ainda, e ele afirmou que com certeza o Divino Espírito Santo estava lá. E ainda no centro cirúrgico, pensando que eu iria sair sem me mexer, começaram a me acordar da anestesia geral. E, para a surpresa de todo, mexi minhas pernas. Passei 6 dias no hospital, tomando remédio, mas as minhas dores não eram nada comparado ao que o médico tinha dito que eu sentiria. Tomei remédios para a dor ainda por 1 semana em casa, e as dores que sinto hoje são só musculares, por conta da fisioterapia. Hoje faz 1 mês e 11 dias que eu operei de um tumor medular. E fui curada, para a glória de Deus. Mas o maior milagre que ele operou em mim foi há 12 anos atrás, quando eu decidi aceitá-lo na minha vida. E ele me salvou da condenação eterna, me dando vida eterna com ele. O resultado da biópsia saiu e o tumor é benigno. Deus operou o milagre completo, né? E eu estava ouvindo ali atrás o pastor falar da leitura de Tiago. E eu creio que foi exatamente isso que fez a diferença, a igreja do Senhor orando. Porque ele viu alguma coisa em mim, Deus viu alguma coisa em mim que agradou ele, né? E o que agradou foi o próprio Espírito Santo, porque eu recebi, né, muito tempo atrás, e ele achou que eu era digna de cura. E as orações da igreja contou muito, né? As orações dos amigos. Eu recebi muito apoio, meus pais receberam muito apoio. Pessoas que eu nem conheço, eu sei que muita gente orou e o Senhor operou um milagre. Um milagre físico. Porque, assim, eu não posso nem dizer que eu não queria um milagre físico, eu queria. Mas o mais importante, Ele já tinha feito por mim. E é isso. Obrigada, igreja. Eu esqueci. Eu só queria acrescentar aqui. Vocês imaginam o deserto que a gente teve que atravessar, a família. Deserto esse que, através de Deus na nossa vida, Ele deu um suporte. E esse suporte chama-se pequeno grupo. Não desistam de pequeno grupo nunca. Porque esse suporte que Deus deu através desse pessoal foi tremendo. Não deixou a gente nem um segundo fora nas orações e deixando que Deus fizesse o agir dele na vida da Marina. A realidade hoje é esse milagre que chama-se Marina, né? E o apelo que eu faço à igreja, a gente deu uma parada no pequeno grupo para cuidar dela. Nós estamos retomando o pequeno grupo. Tem muitas cadeiras vazias. Vocês podem se achegar, a gente vai recebê-los, tá? E o que eu aprendi foi várias coisas. Eu não quero tomar muito mais tempo do pastor, mas os pedidos de orações que a gente fazia alcançou África, Europa, América do Norte, América do Sul, sem falar no Brasil, né? Vocês imaginam o quanto Deus teve que mover para poder fazer essa cura. Apenas creia, porque Ele pode fazer o milagre na sua vida. Okay?
para quem ia sair de lá paraplégica, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos. Cadê o PG? Vem aqui, vem. Os amigos, vem. Vem, Solon, vem, Elitânia. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova. Cadê o PG de mulheres? Vocês sabem quem são, venham, venham. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferindo perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só um testemunho breve, acho que um tempo atrás, eu não me lembro mais, que eu não guardo datas. Eu estava com um pólipo nas minhas cordas vocais devido a um tremendo esforço, fora a virose que me pegou. E eu fiquei calado por um tempo. Deus silenciou a minha voz. Eu até achei que daquele dia em diante eu só poderia talvez escrever para o boletim, né? Quem sabe? E eu entreguei a Deus, e os pastores, os irmãos tomaram conta do púlpito dessa igreja, a palavra de Deus sendo pregada. E num desses domingos que eu vim aqui só para visitar, ficar bem caladinho ali, porque eu não podia falar, só podia escrever, um pólipo enorme na minha corda vocal. E naquele dia a Edna cantou esse cântico aqui na frente, a igreja cantou de uma forma. Como vocês sabem, lá no Velho Testamento, o louvor, quando entoado, só bastava um instrumento de Davi e os demônios saíam correndo. Imagina. Alguém uma vez me perguntou, por que lá na igreja os demônios parece que não... Eu disse, é porque aqui não tem espaço para eles, só tem espaço para o Espírito Santo de Deus. Você quer ver demônio, você tem que ir em outro lugar. Principalmente quando a gente faz espetáculo. Que o pior do espetáculo público, quando alguém pega o endemoniado para querer fazer espetáculo na frente das pessoas, o pior não é nem o demônio, é a execração, é a humilhação das pessoas. Então, não é assim que se faz. Não é com grito, não é com voz disso ou daquilo. É no carinhoso silêncio, no poder temente de quem acredita em Jesus e pronuncia o seu nome. Os demônios nem entram nessa propriedade. O Espírito de Deus é capaz de curar, de limpar, de segurar, de sustentar,
de amarrar, Ele faz tudo, você não precisa nem se preocupar. Se algum entrar aqui, vai ficar bem quietinho até a hora que se render aos pés de Jesus, nem se preocupe, viu? Então eu estava sentadinho ali, e na hora que essa música começou a cantar, um negócio tomou conta de mim, dos pés à cabeça, uma manifestação, parecia que estava tudo quente, aquecendo. Aí eu saí daqui alegre, chorando, feliz, e fui ao médico no outro dia, e ele disse: cadê o pólipo? Só ficou lá na IBC ontem à noite. Edna, Deus te usou, viu? Deus te usou naquele dia. E nós vamos cantar de novo esse cântico para você receber. Recebe a cura que vem de Deus. Não vem do homem, vem de Deus. Recebe a unção de ousadia para você ir lá e orar pelas pessoas, tá certo? Unção de conquista para você conquistar os espaços em nome de Jesus. Acabar com os nichos de prostituição dessa cidade, os nichos de pobreza, os nichos da bandidagem, os nichos dos vícios, da bebida, tudo isso. Recebe a cura, a unção de ousadia e assim por diante, para a glória de Deus, né? Vamos lá? Louvar? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Jesus pode libertar. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh Deus, obrigado, Senhor. Nós somos o teu povo e nós estamos aqui para declarar a nossa dependência, porque nós cremos num Deus poderoso que venceu a morte, que ressuscitou,
que está à destra de Deus e intercede por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós temos um advogado junto ao Pai, e é esse nome, que é o nome de Jesus, que nós honramos, que nós agradecemos, que nós glorificamos, porque nós reconhecemos o cuidado dele nas nossas vidas. E hoje nós estamos aqui, Senhor, para celebrar a cura, celebrar o teu cuidado na vida da Marina, do Fernando, do Armando e de tantos outros que o Senhor tem feito, tem operado. Lembramos de manhã da Gisela, Senhor, tantas coisas que o Senhor tem operado no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para Ti, a irmos ao Teu trono, à Tua presença, a intercedermos com abertura de coração, para que o Senhor possa fazer o Teu plano nas nossas vidas, que a cura possa descer nos nossos corações, primeiro mudando o nosso interior, Senhor, mudando as nossas mentes, levando cativo todo o nosso pensamento, para que o Senhor seja glorificado através de cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque Tu és poderoso. É no Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Salva de palmas para o Senhor. Ok, queridos. Deus abençoe. Amém. Antes da gente cantar um pouco mais, eu queria abrir um outro texto da palavra de Deus. Está lá no capítulo 5 de João. Enquanto vocês abrem, eu recebi um recado. Pastor, é da Kátia, minha irmã, que também é crente, está sofrendo com esclerose múltipla de órgãos há 1 ano. Hoje já não anda e não enxerga. Ela tem 47 anos. Estamos precisando de uma cadeira de rodas. Tenham fé que nós vamos ver essa provisão até o final do culto, tá bom? Então, pode me procurar, pastor Zé Edson, pastor Simô. Pastor Zé Edson está bem aqui. Se alguém sentir no coração o desejo de doar uma cadeira de rodas, essa é a hora, tá bom? Glória a Deus. Cadê? Ah, bom. O que é? A cadeira já chegou? Ah, bom. Glória a Deus. João capítulo 5. Vou fazer uma leitura aqui com vocês. Dar uma passada rápida nas dimensões da cura, que vai para muito além da questão física. No capítulo 5, diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Que coisa! E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda.
Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Que coisa, né? Interessante, Mateus 9,12 diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E Jesus falou isso em resposta aos publicanos, que censurava Jesus, porque ele se envolvia com publicanos e pecadores, gente de segunda categoria para os judeus. Aliás, aqueles que eram socialmente doentes, desprezados e marginalizados pela sociedade judaica. Mas Jesus completou dizendo: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Quando nós falamos de cura, pensamos logo numa cura física, como câncer, AIDS, leucemia, meningite, trombose, dengue. E quando a gente pensa um pouco fora disso, a gente pensa nas doenças mentais. Ainda assim, tendemos a restringir a cura ao universo dos eleitos, criando um contexto estritamente espiritual. Quero dizer para o povo de Deus, os milagres operados por Jesus demonstram que a enfermidade do ser humano não se restringe apenas ao físico. E Ele não nos enviou apenas para impor as mãos sobre aqueles que têm doença física. Preste atenção, povo de Deus. Mas também aquele que está doente espiritualmente, socialmente falando. Olha o Evangelho de João. Quando Jesus opera o milagre da transformação da água em vinho, Ele traz alegria à festa. A samaritana foi respeitada pela comunidade, porque embora fosse uma mulher de programa, uma garota de programa, Jesus ousou falar com ela, e aquela mulher restaurada muda o perfil da sua comunidade. O filho do oficial foi reintegrado ao convívio familiar. O paralítico voltou ao templo e voltou à vida normal. A mulher adúltera foi reintegrada à sociedade. O cego deixou de ser mendigo para juntar-se à família. Lázaro é devolvido à condição de provedor das suas irmãs. O leproso foi devolvido à sociedade. O servo do centurião voltou ao seu trabalho. O endemoniado de Gádara, em Marcos capítulo 5, é um exemplo de reintegração social, para que a gente tire os olhos apenas da questão física e preste atenção como a nossa sociedade adoece a cada dia. Como nós estamos adoecendo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente, ecologicamente, de todo jeito. Interessante, o endemoniado de Gádara, em Marcos capítulo 5, é um exemplo da reintegração social, de um mal que foi primeiramente espiritual, com consequências físicas, mentais e sociais. Por isso nós pregamos a Cristo. Por isso nós levamos as pessoas a acreditar em Jesus Cristo, para que Ele seja colocado como centro da vida, porque a partir daí, as demais coisas vão se encaixando, e até os horrores sociais que nós estamos vivendo hoje, poderiam voltar de verdade, para uma vida de paz e de justiça, com luta sim, se os homens voltassem suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Aquele homem vivia nos sepulcros, as cadeias não podiam prendê-lo, ele se feria com pedras, ele era subjugado por demônios, em seres espirituais, entidades espirituais, que tornavam aquele homem um monstro para a sociedade, eram chamados de legião.
não queriam sair daquele país, não queriam sair daquele bairro, não queriam sair daquela cidade, não queriam sair daquele morro, não queriam sair daquele assentamento, porque os demônios preferem ficar no lugar onde eles podem subjugar pessoas. Eles não queriam sair do país para continuarem a subjugar homens vítimas da corrupção romana e do descaso social e espiritual dos religiosos. Talvez a pergunta seria: quais são os demônios que estão escravizando a nossa sociedade? Quais são os demônios que não querem sair dos morros do Rio de Janeiro? Quais são os demônios que não querem sair de Brasília? Quais são os demônios que fazem das nossas casas de leis os antros, os piores antros de corrupção que continuam matando a nossa sociedade? Quais são os demônios que você identifica na beira-mar, que continua alimentando o turismo sexual, o tráfico de meninas e meninos? Eu soube recentemente de uma história em que uma mãe usava uma criança, um bebê, que talvez ainda não tivesse 3 anos de idade, e entregava essa criança para ela ser abusada dentro de um hotel da nossa cidade, e depois o pegava de volta com dinheiro na mão. Isso acontece aqui em Fortaleza. Entidades têm denunciado as aberrações. Acontece aqui, debaixo das barbas da polícia, debaixo das barbas dos políticos, debaixo das barbas daqueles que ganham dinheiro em cima da miséria humana. Assim como você olha para aquele incidente no Rio de Janeiro e começa a perceber que aquilo mais tem cara de um grande teatro do que propriamente de uma solução, premido pelo fato de que nós teremos Copa do Mundo e que nós temos que mostrar ao mundo lá fora que de verdade nós somos capazes de oferecer segurança a quem vem, quando não somos capazes de oferecer segurança a quem está. Esses são as doenças da sociedade, os males da sociedade, sob a conivência de todo mundo, que libera a cachaça tentando combater o crack, que não fornece ao ser humano aquilo que ele precisaria receber do Estado, dividindo as riquezas, tornando impostos em coisas factíveis, capazes de dar moradia, capazes de dar saúde digna, mas nós continuamos matando e fazendo de conta. Eu acho impressionante como ainda tem crente em Cristo Jesus capaz de defender um partido político. É porque já ficou cego, deixou de compreender o que é o reino de Deus. Homens de Deus como Luther King, homens que nem cristãos eram, como Gandhi, foram capazes de promover uma revolução social só na base da pregação do amor e do exemplo de vida. A igreja de Jesus foi deixada aqui para isso, porque há muitos doentes à beira do tanque de Betesda. Jesus disse para aquele homem endemoniado: sai, espírito imundo deste homem. E depois o homem foi visto assentado, vestido e em perfeito juízo. E ele queria até estar com Jesus, porque foi tão bom. Jesus disse para ele: volta, você tem que voltar para a sua família, de volta ao seu habitat. Queridos, o paralítico de Betesda revela para nós que a paralisia é física, é social e é espiritual. O ser humano também precisa ser responsabilizado pela sua própria enfermidade no meio em que nós vivemos. Ignorar a pessoa de Jesus como Deus Todo-Poderoso, o único capaz de oferecer cura integral, de reintegrar o homem à sociedade, de fazê-lo equilibrado para cuidar do seu ecossistema, para cuidar da sua casa, para cuidar do seu lixo, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua família. Só Jesus é capaz de implementar no ser humano essa consciência cidadã que o governo tanto tenta, que as ONGs tanto tentam. Tudo é válido, mas sem Jesus não funciona. Não funciona. Olha o paralítico, estava lá, à beira de um tanque. Verso 1 a 5 fala que havia festa em Jerusalém. O local era exatamente esse tanque. Seu formato trapezoidal, são 5 pavilhões.
e está sobre 5 pórticos, mais ou menos, de 70 metros de largura, 100 metros de comprimento. Vi uma foto da Edna e o Zé Edson, acho que era a Edna que estava dentro do tanque de Betesda. Não tinha mais água lá e nem aquele anjo que descia, né, Edna? Ele estava fisicamente enfermo há 38 anos. A paralisia manifestava-se além do físico, sabe por quê? Ele era desprezado e desprovido, estava lá tentando. Havia uma multidão de enfermos. E olha o tipo de milagre que era oferecido, uma espécie de cura mística. O cara ficava ali como alguém à beira da fila do INSS ou do SUS, esperando que alguém descesse, mexesse na água, e quando a água era mexida, colocava o enfermo ali e a cura acontecia. Esse anjo, para mim, não tem nada de anjo bom. Esse anjo me parece um aproveitador da miséria humana. Porque Jesus nem ajudou o homem a entrar na água. Jesus comandou pelo Espírito de Deus que aquele homem tomasse o seu leito e andasse. Porque cura não se manifesta através de privilegiados. Não é uma senha para falar com o pastor que vai lhe curar. Não é uma senha para você entrar lá na catedral, lá na Basílica de São Pedro, que vai lhe trazer qualquer tipo de cura. Não é uma senha. Porque a saúde deveria ser, ou deveria dar acesso a todo ser humano. Mas aquele pobre coitado estava lá, esperando que talvez um médium no estilo Zé Arigó pudesse operar nele o poder. Enquanto se opera meia dúzia, 20, 30, 40 pessoas, nós temos milhares ainda carentes. E continuamos mantendo as pessoas distantes. A paralisia era mística. A miséria daquele homem, fruto do seu próprio pecado e ignorância, levava ele a colocar a sua esperança num momento esporádico, quase inacessível, sem conteúdo doutrinário, sem vida moral, sem qualquer tipo de ensino, como nós assistimos hoje nos espetáculos até em igrejas evangélicas. Ninguém ensina moral, ninguém ensina perseverança, ninguém ensina mais ética, não se abre mais a Bíblia, não se fala mais da palavra de Deus, não se proclama Jesus, não ensina o homem a ser honesto, o marido a ser fiel, a esposa a ser fiel, não se ensina mais que homem é homem, mulher é mulher, como Deus criou, não se ensina mais isso. Aliás, nós vamos ser proibidos de falar nisso logo, logo. Mas se fala de curas e milagres eventuais. O mundo cientificamente atrasado poderia até confundir fenômenos naturais com manifestações espirituais naquela época. A paralisia daquele homem era uma paralisia, acima de tudo, espiritual, vítima do seu próprio pecado e da religiosidade mística. Era uma paralisia social porque ele não conseguia ter acesso, ele não tinha alguém para pegar o leito dele e jogar lá dentro da água, na hora em que a água era agitada. Ah, irmãos, a paralisia também era religiosa, porque enquanto alguns se preocupavam em saber se o homem foi curado no sábado, que é proibido, não pode carregar leito no sábado. E quem foi esse cara que curou você no sábado? Os religiosos querem discutir teologia, doutrina, mas não levantam um dedo para o exercício da misericórdia. Querem dominar a letra, mas estão longe do Espírito. Nós estamos vendo o Espírito de Deus renovando a sua igreja, para termos homens e mulheres de Deus com coração sensível, cheio da palavra, cheio da sã doutrina, mas cheio de misericórdia, cheio de sensibilidade, para transformar o meio em que vivemos, para influenciar pessoas ao nosso redor, seja na Barra do Bento, seja entre os catadores de lixo, seja na comunidade aqui, seja nos presídios em que a igreja atua, seja lá na sua rua, onde quer que seja, seja no Lar da Paz, seja no Projeto Graça, não importa, onde Deus lhe levar, seja um instrumento. Eu queria terminar, para não alongar muito, falando sobre o médico dos médicos. Olha que coisa tremenda, a gente termina aqui. O médico dos médicos se apresenta naquele lugar cheio de gente doente, esperando o milagre. Primeiro, ele é misericordioso, sensível. Ele vê o homem deitado. Jesus é sempre capaz de enxergar a outra pessoa necessitada. Ele viu o homem deitado, sensível. Ele é sábio.
Ele soube inquirir aquele homem, apesar da sua onisciência, ele inquiriu, ele perguntou, ele foi solícito, ele tomou a iniciativa do diálogo, ele não passou ao largo, ele não fez que não visse. Ver, perguntar, ouvir, são elementos básicos na aproximação dos que precisam de Cristo, amados. Jesus foi poderoso, médico dos médicos. A palavra dele foi restauradora. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele foi incondicional, ele não pediu nada em troca, ele não pediu reza, ele não pediu pagar promessa, ele não pediu para andar por aí caminhando de joelho, a pé, nas estradas, onde o turismo religioso é uma forma de continuarmos alimentando os corruptos do nosso país e da nossa cidade. Em nome de São Francisco, que não tem nada a ver com isso. Em nome de homens e mulheres de Deus que na história foram santos de Deus, como nós somos, homens piedosos, agora são usados como manobra para poder carrear recursos, desviar recursos e promover essa loucura do turismo religioso que esconde Jesus e coloca na vitrine homens, estátuas, festas, comércio, que mais interessa aos poderosos do que na verdade àqueles que sabem que só Jesus poderia mudar a vida desses homens, onde quer que eles estejam. Jesus foi poderoso, incondicional, não pediu nada em troca, não pediu voto, não pediu nada, não pediu penitência, não pediu reza, não pediu novena, não pediu jejum, não pediu nada, ele não pediu absolutamente nada. Ele foi também perdoador. Ele disse: você está curado, vai, não peques mais. Não faça mais a bobagem de continuar errando. Recomponha-se como homem. Foi preventivo, né? Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Ele foi eterno, porque Ele é Senhor do sábado. A cura plena desse texto foi física, social e espiritual. Hoje à noite Deus operou milagres aqui nesse lugar. Eu não tenho dúvidas disso. Conte. Abra a boca e fale, proclame e declare o que Deus tem feito na sua vida. Se Ele te deu a graça de perseverar, como fez com a Marina, com toda a sua limitação, já consciente de que ficaria paraplégica, e eu disse: eu quero é glorificar o nome de Jesus através da minha vida. Como eu vou estar? E Deus começa a reverter o quadro, e começa a reverter o quadro, começa a reverter o quadro para a glória do nome dEle. Queridos, nós somos agentes de saúde, sabia? Alguns anos atrás nós tínhamos que ajudar essa comunidade a baixar os níveis de dengue. Aliás, vamos ter que fazer de novo. Se vocês toparem, nós vamos tudo junto. E o rapaz da prefeitura perguntou, eu disse: a prefeitura pode fazer isso aí? O Reginaldo foi lá, bateu na porta, foi na regional. Não dá, não pode, não é possível. A gente não tem agente. Eu disse para ele assim: vai lá dizer para ele que o pastor lá da EBC tem 4.000 agentes. Serve? Onde estão esses agentes? Eu digo: não, pega essa meia dúzia que você tem aí, que parece que não, coitados, não é culpa deles. E pede para esse pessoal vir, treina os agentes de Jesus, e nós vamos entrar na comunidade. Eu fui lá para dentro com os adolescentes, com os jovens, arrancando lata velha, virando vaso sanitário, limpando, pegando na sujeira. Uns usavam luva, outros não precisavam de luva, coisa nenhuma, e aí a gente ia. E aconteceu, e os índices de dengue baixaram aqui. Se não me engano, foi o ano passado isso. Vamos voltar de novo. O perfil dessa comunidade tem mudado, porque essa igreja tem feito diferença. Tem trabalhado para a cura das nações. E principalmente tornar a ação social um instrumento para levar Cristo ao coração das pessoas. Deus operou milagres aqui hoje à noite. Amém? E Ele vai continuar operando através da sua instrumentalidade. Você pode dizer: eis-me aqui, em nome de Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, levar salvação, cura, restauração para as vidas que estão ao meu redor. Faça isso, irmão, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus presente. Que noite, Senhor, que momento. Nós nos reunimos aqui em nome de Jesus,
na presença do Espírito Santo de Deus, os feridos de alma são curados, os cativos são libertos, os doentes sentem, Senhor, a presença poderosa do Teu Espírito curando como o Senhor me curou aqui no passado. O Senhor também levanta o Teu povo para o exercício da misericórdia, que transforma o meio, que olha para o drogado com misericórdia, que também não aplaude as políticas públicas, as festas promovidas no Estado e na Prefeitura, que promovem, Senhor, a proliferação da droga através das bebidas, que jovens inocentes, pequenos, Senhor, já estão dopados, drogados, bêbados pelas madrugadas dessa cidade. Oh Jesus, usa-nos para atrair esses jovens à Tua presença, que eles sejam, Senhor, resgatados das mãos do demônio, Senhor, social, político, econômico dessa cidade. Usa-nos, Pai, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, Senhor. E eu queria orar por você também, que hoje à noite veio a esse lugar, e talvez a maior cura, como foi da Marina, ela disse, a maior cura não foi essa aqui. A cura maior que aconteceu foi quando eu entreguei a minha vida a Jesus. E mesmo que o meu corpo desfaleça, um dia eu ressuscitarei, porque Cristo ressuscitou, e eu tenho a esperança da vida eterna nele. Amém? Aí eu quero pedir a você que hoje à noite gostaria de dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, como estou, para ser chamado de santo, justo, filho, amado, salvo pela graça de Jesus, não pelos méritos humanos, e não por causa da igreja, não por causa do pastor, mas por Jesus. Tem alguém aqui hoje à noite? Levanta a sua mão aí, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, como quem encontrou o verdadeiro tesouro. Abracem, orem por esses irmãos. Mais alguém, coragem para dizer, eu quero Jesus hoje à noite, eu quero seguir Jesus, amém? Eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero a cura da salvação em Cristo Jesus. Olha o que Deus está fazendo nesse lugar. Fica de pé, levanta a sua mão com convicção. Glória a Deus, Senhor. Toma nas tuas mãos essas ovelhas preciosas de Jesus. Louvado seja Deus. Aê, aê, aê. Vamos lá. Queridos, vamos sair daqui num momento precioso de adoração ao Senhor. Não mexam nas cadeiras até que nós cantemos ao Senhor. Ele é digno. Pausa agora. Vamos adorá-lo com cântico espiritual. E depois vamos sair daqui, depois de termos pausado na sua presença em oração. Aleluia.